maracujazeiro, originário de regiões tropicais e principalmente da América Latina, tem o Brasil como centro de origem de grande número de espécies da família Passifloráceas, sendo a espécie do maracujazeiro amarelo o principal representante. De grande importância econômica, pode-se afirmar que do maracujá aproveita-se praticamente tudo: o óleo, o suco, a casca e os resíduos. Por isso mesmo, o maracujá teve um aumento considerável na área plantada no estado do Rio de Janeiro, com os incentivos de financiamento da produção oferecidos pelo governo do estado. Muitos produtores investiram na produção, mas por problemas do solo acabaram tendo grandes prejuízos, como o seu Luiz Rangel. Eu tive uma lavoura aqui pelo frutificar do maracujá amarelo, plantei essa área aqui para cima toda, perdi tudo. Daí, aí parei com a lavoura. Apareceu o seu Francisco aqui, da Peságua Rio, querendo fazer uma pesquisa aqui. Aí eu não queria plantar mais maracujá, por causa de eu ter perdido tudo, me endividei, fiquei apertado e desanimei. Aí ele pegou, trouxe duas qualidades, um do amarelo e dois de porta-enxerto. Que é o alata, que é a gente chama do maracujá quadrado. Esse foi o resistente que está produzindo até hoje aí. O que a primeira lavoura que a gente fez, a gente ficou velha, acabou com ela, plantemos outro, está dando continuidade, é a que eu estou produzindo aí, e estou com vontade de crescer a lavoura para frente e produzindo mais. Ao analisar experimentos com diferentes tipos de maracujá, a empresa de pesquisa agropecuária do estado do Rio de Janeiro, Pesagro, percebeu que num primeiro momento as plantas enxertadas são menos produtivas que as originais de mudas sem enxertar, mas com uma tendência a igualar a produção e com maior duração de vida útil, o que torna a cultura mais lucrativa. Tornar a prática da enxertia como uma atividade de rotina na exploração do maracujazeiro amarelo entre os produtores foi o que levou a Pesagro a desenvolver esse trabalho e a estabelecer parcerias com a Embrapa Cerrados, por exemplo, na pesquisa com variedades mais resistentes. O maracujazeiro continua sendo uma cultura que demanda a aplicação de muitos defensivos agrícolas para controle de doenças da parte aérea. Com os mourões vivos de gliricídia para sustentar as barreiras, evitam-se os riscos de contaminação dos produtores e consumidores por pesticidas, além de diminuir os danos ambientais e os custos de produção. Então, grande parte dos pomares de maracujá do estado do Rio de Janeiro, principalmente no norte e noroeste fluminense, foram dizimados por uma doença provocada por patógeno de solo. Os sintomas iniciais da doença são o secamento da folhagem, né? A folha fica seca gradualmente, começando pelas mais velhas, e posteriormente a gente, olhando no solo, encontra que a planta desprende a casca facilmente. Essa região do colo da planta desprende a casca muito facilmente. Isso faz com que os tecidos, destrói os tecidos que levam a seiva para a parte superior da planta. E finalmente então a gente termina com uma planta completamente seca, completamente morta, por causa da destruição dos tecidos, né? O controle parece essa doença pode ser feito por produtos químicos ou então por meio da enxertia do maracujazeiro comum em espécies de maracujá que são mais resistentes a esses patógenos de solo. Então essa prática chamada de enxertia é a prática que nós estamos preconizando como uma solução para reduzir os problemas provocados por essa doença. O
O maracujazeiro continua sendo uma cultura que demanda a aplicação de muitos defensivos agrícolas para controle de doenças da parte aérea. Com os mourões vivos de gliricídia para sustentar as barreiras, evitam-se os riscos de contaminação dos produtores e consumidores por pesticidas, além de diminuir os danos ambientais e os custos de produção. Então, grande parte dos pomares de maracujá do estado do Rio de Janeiro, principalmente no norte e noroeste fluminense, foram dizimados por uma doença. Percebeu que num primeiro momento as plantas enxertadas são menos produtivas que as originais de mudas sem enxertar, mas com uma tendência a igualar a produção e com maior duração de vida útil, o que torna a cultura mais lucrativa. Tornar a prática da enxertia como uma atividade de rotina na exploração do maracujazeiro amarelo entre os produtores foi o que levou a Pesagro a desenvolver esse trabalho e a estabelecer parcerias com a Embrapa Cerrados, por exemplo, na pesquisa com variedades mais resistentes. Mas maracujá, por causa de eu ter perdido tudo, me endividei, fiquei apertado e desanimei. Aí ele pegou, trouxe duas qualidades, um do amarelo e dois de porta-enxerto. Que é o alata, que é a gente chama do maracujá quadrado. Esse foi o resistente que está produzindo até hoje aí. O que a primeira lavoura que a gente fez, a gente ficou velha, acabou com ela, plantamos outro, está dando continuidade, é a que eu estou produzindo aí, estou com vontade de crescer a lavoura para frente e produzindo mais. Ao analisar experimentos com diferentes tipos de maracujá, a empresa de pesquisa agropecuária do estado do Rio de Janeiro, Pesagro, o maracujazeiro, originário de regiões tropicais e principalmente da América Latina, tem o Brasil como centro de origem de grande número de espécies da família Passifloráceas, sendo a espécie do maracujazeiro amarelo o principal representante. De grande importância econômica, pode-se afirmar que do maracujá aproveita-se praticamente tudo: o óleo, o suco, a casca e os resíduos. Por isso mesmo, o maracujá teve um aumento considerável na área plantada no estado do Rio de Janeiro, com os incentivos de financiamento da produção oferecidos pelo governo do estado. Muitos produtores investiram na produção, mas por problemas do solo acabaram tendo grandes prejuízos, como o seu Luiz Rangel. Eu tive uma lavoura aqui pelo frutificar, do maracujá amarelo, plantei essa área aqui para cima toda, perdi tudo. Daí, aí parei com a lavoura. Apareceu o seu Francisco aqui, da Pesagro Rio, querendo fazer uma pesquisa aqui. Aí eu não queria plantar mais